Então, consequentemente, né, retornando aqui à linha de raciocínio, meus alunos acabavam conhecendo a piscina, visualizando aquilo que você vê. É muito mais fácil do que se eu estivesse fazendo esse exercício de imersão e submersão com os olhos fechados. Aí é que causaria mais pânico na pessoa, tá bom? Então, sempre com os olhos abertos. Muito cuidado, é claro, ao tratamento da piscina ou as peculiaridades de cada aluno. Tem aluno que tem sensibilidade ao cloro. Você não vai pedir para ele abrir os olhos sem estar com a proteção, que seria os óculos. Porque os olhos deles vão ficar bem vermelhos, bem irritados. Então, a preocupação que o professor tem que ter, tá? Sempre na natação, o ideal seria óculos, tá? Porque ele vai ter que fazer a abertura dos olhos, compreender ali toda a dimensão e profundidade da piscina, ok? E aí, é claro, nós temos ainda o terceiro objetivo, que seria a prova de flutuação. Seria esse aluno imergir, submergir e ficar ali determinado tempo naquela mesma posição. Diga-se de passagem, em alguns testes, eu tive um aluno aí que era da Polícia Militar, e ele ia fazer o teste, se eu não me engano, era do GAT, ou é GAT, eu não entendo agora a sigla, eu acho que é o GAT, né? Que é um grupo tático aí das Forças Armadas, se eu não me engano, e lá tinha uma prova que ele tinha que ficar 50 minutos, se eu não me engano era isso, 50 minutos, foi o que ele me falou. 50 minutos flutuando, e é claro, com coturno também, era com roupa e coturno, tá? E aí, pensa aí, você ficar fazendo esse processo de flutuação com vestimenta ainda, tá? Não era com rifle nem nada, mas era com vestimenta. Então, a prova de flutuação é importante para que seu aluno consiga compreender que ele vai imergir, submergir e ainda ficar um pouco parado ali, visualizando a situação, tá? Porque numa possível situação, sendo até redundante aí de novo, citando a mesma palavra, numa situação de possível afogamento, ele consegue visualizar o que está acontecendo, a cena, tá? Então é importante isso. Mais para frente a gente vai estar falando aí, que eu tenho certeza que vai dar para a gente se debruçar um pouco em cima desse conteúdo, que seria salvamento aquático. Ele teria uma visão de tudo que está acontecendo naquela cena e conseguiria controlar a situação, tá? De novo aí citando. Quarto objetivo, flutuação em decúbito ventral, né? Aí vocês lembram lá da cinesiologia, tanto a flutuação decúbito ventral como dorsal, né? Ventre seria o umbigo voltado para cima, o umbigo voltado para baixo, para o fundo da piscina, que é o mesmo processo lá do nado crawl. Em decúbito dorsal seria quando o meu umbigo está voltado para o céu, que é a posição de execução de quem? Do nado costas. E aqui nós temos o nado, eita, que letra feia, nado crawl, tá? Ok? Decúbito ventral seria com a barriga voltada para baixo, decúbito dorsal com as costas voltadas para baixo, tá? Ok? Então são provas de flutuação que o meu aluno faz, que você vai aplicando com ele para saber se ele consegue flutuar. Dito isso, Kleber, nós temos aqui a respiração, né? Que é um processo também bastante, eu diria, se não importante, o mais importante, porque não adianta você ter só determinado limite de energia, se você pode morrer com aquele determinado limite de energia. Então, na natação, quem gera energia, como é um exercício bastante aeróbico, seria a oxigenação, tá? Então, eu preciso respirar, né? Respirando, eu vou continuar nadando, tá? Então, percebam muito isso aqui. Então, respiração é conhecido como a alma do aprendizado. Se o meu aluno não respira corretamente e não entende todos os momentos específicos, vai prejudicar o aprendizado dele. Mais uma vez, quando, Kleber, que isso vai ser prejudicado? Vamos dar o exemplo aqui do nado crawl. Ele está fazendo lá todas as braçadas, apernadas, e vai ter um momento que ele vai ter que virar a cabeça para respirar. Se ele virar essa cabeça no momento errado, em vez de coletar oxigênio, o que vai acontecer é a entrada de água pela boca dele. E aí ele vai inalar essa água e, consequentemente, ele vai entrar em um processo de afogamento ou de engasgo, tá bom? Inspirar e expirar, o máximo deve ser constituir elemento primordial na educação respiratória. Então é isso. Primeiro exercício que eu coloquei para vocês na parede, né? Segurando, puxa o ar pela boca, afunda,
né? Vai fazer o processo de imersão, solta o ar, expele o ar, os gases que foram aí absorvidos pelo nariz, fazendo bolhas, tá bom? Então esse é o processo de respiração dentro da natação. Primeiro objetivo, imersão completa com a apneia. Segundo objetivo, imersão completa mais prolongadas. Então aquela ideia, mergulha, segura um pouco, solta o ar. Mergulha, segura mais, com a apneia um pouco mais prolongada, solta o ar e depois sobe. Terceiro objetivo, respiração aquática, que seria através da educação respiratória, né? Respiração frontal, respiração lateral e respiração bilateral. Na respiração frontal, minha cabeça levanta à frente. Na respiração lateral, minha cabeça vira de lado. E na bilateral é quando eu consigo respirar para a direita e para a esquerda. Faço o processo respiração. Diga-se de passagem, para critérios de competição, essa daqui ela é mais efetiva. E eu até já discuti essa situação anteriormente com vocês, tá? Propulsão. O que seria a propulsão? Basicamente, dando uma corrida agora para nós fecharmos o conteúdo da nossa aula, é a capacidade que tem o corpo de locomover dentro da água com os próprios recursos, tá? Depende do trabalho conjunto de pernas e braços, tá? Divide-se em 3 fases: noção de propulsão, propulsão de pernas e propulsão de braços. Nós temos a propulsão de pernas geradas pela pernada e também nós temos essa mesma propulsão de pernas geradas por quem? Quando eu dou aquele impulso na parede. Quando eu empurro, é um processo de propulsão. E a propulsão dos braços ela é gerada pelas braçadas da natação. Que B ruim, tá? Então é quando eu faço aí aquelas braçadas da natação. E o mergulho, Kleber? Mergulho elementar é diferente do salto ornamental, tá? Para que vocês não criem aí confusões. Qual o primeiro objetivo desse mergulho? Nós temos entrada na água por meio de salto, que é quando o meu aluno salta lá do bloco. E é claro, nós temos toda uma mecânica de aprendizado para o aluno conseguir saltar do bloco. Porque primeiro, pode gerar desconforto, porque quando o aluno salta errado, ele acaba saltando e batendo o seu tórax, a coxa, tá? Na água, fica isso aqui todo vermelho, incomoda bastante, além de gerar um pouquinho de vergonha, tá? E aí por isso que a gente sempre fala da posição de pé sem impulso. Segundo objetivo, idem, porém com impulso. Meu aluno que estava em pé, antes ele só desequilibrava e fazia a entrada, agora ele vai ter que dar um impulso, impulsionar com as pernas e fazer a entrada na piscina. E terceiro objetivo, entrada de cabeça na água, que aí é com os braços estendidos e ele faz toda aquela entrada, como vocês já viram nas provas de natação anteriores, tá? Mergulho, quarto objetivo, nós temos aí mergulho de cabeça partindo da posição sentada, e aí o aluno fica sentado ali na borda da piscina, bracinho assim em cima da cabeça, inclina e faz a entrada. Quinto objetivo, partindo da posição ajoelhada. Percebam que toda essa parte do mergulho ele é um processo de progressão, tá? Ele vai progredindo do sentado para o ajoelhado, tá? Ou de cócoras até ficar totalmente em pé. Bem, pessoal, dúvidas sobre os assuntos que eu falei aqui? Deixa eu ver aqui se tem perguntas no chat, né? Na tentativa de tornar a aula de natação um ambiente prazeroso e agradável, principalmente as crianças com algum receio, medo ou trauma de água. Natanael, seria, no caso que tu fez, foi uma pergunta a respeito do que é que o professor poderia fazer? Aí por exemplo, pronto, beleza. Por isso que, vamos lá, eu posso ter várias perspectivas, tá? Você falou aqui o termo criança, eu vou me arremeter ao termo criança, tá? Principalmente as crianças, você pode se utilizar de jogos e brincadeiras dentro do ambiente aquático, tá?
Quando nós tivermos nas nossas primeiras aulas práticas, vocês vão perceber que eu gosto de fazer muita brincadeira, tá? Pode ser utilizado também na perspectiva de adultos, é claro que você aí vai adaptar de acordo com a idade, mas o principal é o que? Quando a criança brinca dentro do ambiente aquático, ela acaba se divertindo mais. Se divertindo mais, você vai mexer com o emocional, consequentemente com o processo de afetividade dentro do ambiente aquático. E nós sabemos, vocês já viram em crescimento e desenvolvimento, nas disciplinas pedagógicas, que a afetividade está relacionada ao processo de aprendizado. Dito isso, se eu torno um ambiente mais prazeroso para o meu aluno, consequentemente eles vão ter menos receio de prática dentro da água. E aí é se utilizar jogos, brincadeiras e também da capacidade de formulação do professor, tá? As brincadeiras, a gente pode trazer uma brincadeira que o aluno executa no dia a dia dele para dentro do ambiente aquático. O professor só tem que saber como adaptar corretamente, tá? Então a perspectiva é essa. Se o ambiente às vezes pode gerar medo na criança, eu tenho que conseguir fazer uma boa adaptação. Uma boa adaptação requer atividades prazerosas para a criança, brincadeiras, tá? Ok? Deu para responder aí sua pergunta? Acho que sim, né? Pessoal, ficou mais alguma dúvida sobre o assunto aí da pedagogia da natação? Eu sei que eu dei um pouquinho de corrida agora no final para dar uma fechada, mas eu creio que assim foi bem entendível, né? Eu fui bem claro nos exemplos, nas situações. E essa daí é a perspectiva de processo de ensino-aprendizagem que eu sigo. Vocês vão perceber nas nossas aulas práticas, tá? Futuramente. E é claro, cada um pode desenvolver a sua, baseadas aí nos livros, como eu já citei para vocês, a pedagogia da natação. Seria bom dar uma lidazinha quem puder, tá? Não é obrigatório nem nada, mas iria contribuir bastante com o processo de aprendizagem de vocês dentro da disciplina de natação, tá? E assim como as demais, às vezes essas concepções que eu acabei de citar pode ser utilizada na natação, no handball, no voleibol, só que com as adaptações necessárias, tá? Então, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, tá? Perdão aí se eu falei demais, é porque na disciplina de natação eu falo muito, tá? É que eu gosto de contribuir e transmitir toda a experiência e conhecimentos aí adquiridos ao longo do tempo, tá? Então, se não ficou nenhuma dúvida, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui e até semana que vem, tá? Não deixem de fazer as atividades que estava predisposta para hoje, bem como a que eu vou estar lançando também amanhã. Ela vai abrir amanhã, como eu disse, encerra hoje. Amanhã já vai ter outra para a semana que vem, tá ok? No mais é isso. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.